Eu sempre costumo dizer que a Bíblia ela é um livro antigo, mas ela não é um livro ultrapassado. Só é ultrapassado para aqueles que não conhecem bem a Bíblia. E embora a Bíblia não tenha esse conceito do ESG, os princípios dele estão presentes na Escritura Sagrada. Falar sobre meio ambiente, falar sobre social, falar sobre governança, ou seja, sobre os três pilares do ESG, é tranquilo para a gente também olhar na Escritura Sagrada e pensar e perceber que a Bíblia, não obstante ser um livro antigo, ela já tratava desses pilares, embora não tivesse presente ali o conceito. Portanto, a Bíblia fala sobre o meio ambiente. Como ter um livro onde fala a respeito de Deus como Criador de todas as coisas, o Deus que criou a natureza, e não entender que esse Deus que criou a natureza também deu orientações e ordens para o ser humano cuidar, portanto, da natureza, preservar, fazer uso da obra criada, mas fazer esse uso com responsabilidade. Portanto, falar de poluição, falar de escassez de água, de desmatamento, falar sobre reduzir poluentes, buscar alternativas mais sustentáveis e também pensar como num descarte responsável do lixo, é falar sobre o cuidado com a natureza, um cuidado responsável, um uso responsável com a natureza. E a Bíblia, portanto, ela está farta de orientações sobre o uso responsável do meio ambiente. O segundo pilar do ESG fala a respeito de um compromisso social. E esse ainda mais nós podemos perceber que uma boa teologia, ela se preocupa não apenas com os processos, mas ela se preocupa também com pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas é um princípio que a Bíblia também insiste de maneira bastante pertinente. Ou seja, a Bíblia não nos orienta, Deus não nos orienta apenas a ter olhos para a produção, mas também olhar e zelar pela saúde dos funcionários, pela saúde dos clientes, enfim. Então é preciso respeitar as pessoas, é preciso investir em bons relacionamentos, é preciso engajamento em causas sociais. A gente está vendo e assistindo agora o drama do estado do Rio Grande do Sul com o problema das enchentes, e quantas empresas e quantas igrejas que não estão agora sendo mobilizadas para enviar recursos e ajuda para aquele estado que está sofrendo tanto, com mais de 340 cidades afetadas drasticamente por essa catástrofe. Então, não tem como viver em sociedade e não pensar que empresas, instituições, igrejas, pessoas também têm que abraçar esse compromisso com o social. E a Bíblia insiste grandemente nesse princípio, nesse pilar do ESG. E o terceiro pilar do ESG fala de governança, de maneira que, de novo, a Bíblia insiste nesse aspecto, nesse pilar. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus e estudamos as bem-aventuranças que ali está no seu famoso Sermão da Montanha, Jesus trata, sim, ali de alguns princípios de uma boa governança. Então, nós não podemos conceber uma empresa, uma instituição que não seja ética, que não seja transparente, que não lute contra a corrupção, de maneira que, e eu concluo dizendo assim, mais uma vez, a Bíblia só é um livro antigo, mas ser antigo não é sinônimo de ultrapassado. Quando você lê as obras de Shakespeare, você não está lendo uma obra nova, você está lendo uma obra antiga.
Quando você lê Victor Hugo, você não está lendo uma obra nova, você está lendo uma obra antiga. Mas ninguém vai dizer que Shakespeare é ultrapassado. Nós só estamos afirmando é um livro antigo, uma obra antiga, um autor antigo, mas que ainda traz tantos recursos e reflexões e desafios para as mentes do presente século. A Bíblia, sim, é um livro antigo, mas extremamente atual, porque trata, por exemplo, não do conceito em si, mas trata dos pilares do ESG, ou seja, ela trata do meio ambiente, ela trata do compromisso social e ela trata também de boa governança. Que Deus abençoe vocês, um excelente evento, uma excelente palestra e que Deus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Eu vou chamar, então, agora os nossos convidados, Walter e Denis, para tomarem assento aqui e farei a apresentação, então. Bom, então vou apresentar para vocês o Walter. Não vou me arriscar aqui no sobrenome. É muito fácil, né? Angst, que é o CEO da Lindt na América Latina, graduado em administração pela Universidade de Zurique, na Suíça. Ele começou esse cargo de destaque graças à sua competência, visão estratégica e sua liderança inspiradora, sua habilidade em compreender o mercado latino-americano são notáveis. Walter será um catalisador para o sucesso contínuo da Lindt na região, né? Deem as boas-vindas, então, ao Walter Angst. Mais uma salva de palmas para ele. E ao seu lado, nós temos ali o Denis Moreno, diretor de recursos humanos na Lindt, um líder experiente, apesar de, né, não parecer um jovenzinho, mas tem experiência, com uma carreira de 20 anos em empresas multinacionais e nacionais de destaque. Sua expertise em construir ambientes de trabalho colaborativos e impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores o torna um palestrante inspirador. Denis é graduado em Gestão Empresarial pela FGV, adicionando uma sólida base acadêmica à sua vasta experiência profissional. Então, a gente vai ouvir aí do Walter e do Denis o que eles têm para falar, e depois vocês poderão anotar as dúvidas de vocês e passar para a equipe da empresa Júnior. Então, que tenhamos aí um momento proveitoso. Bom dia. De verdade, estamos muito felizes de estar aqui, por dois motivos. Eu acho que, quando eu entrei nesse mundo da juventude, hoje de manhã, quando cheguei, me senti quase em casa, porque aqui nasce o futuro do nosso país e de nossas empresas, e dá para sentir a energia de vocês. E também estou feliz, porque quando a gente preparou a palestra, a gente achava que vamos apresentar em frente de 2 pessoas, mas acho que são um pouco mais que 2 pessoas. E para que vocês fiquem até o final, a gente até trouxe um pequeno mimo. Então, no final, quem fica até o final vai receber um pouquinho de chocolate da Lindt na saída. Então, espero que seja suficiente incentivo para escutar nossa palestra, mas a gente também acha que temos umas coisas para contar para vocês. Antes de começar, mas já agradeço a apresentação, deixa-nos apresentar, Denis e mim, nossas palavras. Não sei, quem de você que levante a mão tem um propósito já definido? Muito bom.
recomendo a todos pensar por que exatamente vocês estão aqui e por que vocês vão trabalhar. Isso realmente é o propósito, não? Porque se você trabalha com propósito, o trabalho vai ser muito mais fácil. E a escolha que vocês vão fazer depois dos estudos vai ser melhor. O meu propósito é deixar um legado para os mercados e para as pessoas que encontrei e que eu vou encontrar durante a minha carreira. Para mim isso é muito importante. Deixar um footprint, não? Como se fala em inglês. Tenho pouco mais anos de experiência que vocês, não? Já 5 anos acho que deixei a universidade. Não, tenho 35 anos de experiência na indústria. Estava em 5 países, estava em Espanha, Portugal, estava em Irlanda. E há 6 anos cheguei a esse país maravilhoso que adoro trabalhar, mesmo que não é um país fácil para trabalhar. O Brasil não é para principiantes, não é isso sim que eu posso falar. Estava em princípio em 3, 4 empresas. Estava na Apple durante meus estudos, que não é normal, na Suíça você estuda e não trabalha, normalmente porque é um país rico, mas eu precisava trabalhar porque meus pais não queriam pagar meus estudos. Então, eu trabalhava na Apple, 60% de marketing. Estava na Coca-Cola, onde comecei minha carreira. Foi, eu acho, a primeira empresa onde vocês entram, uma escolha muito importante. Recomendo muito fazer uma boa escolha, porque é, em princípio, o fundamento da carreira. E você escolhe também uma metodologia, porque a aprendizagem não acaba depois da universidade. Eu acho que começa. Você vai começar a aprender. E quando você escolhe a primeira empresa, você também escolhe quase outra universidade. Você escolhe outra chefe, onde você vai aprender a prática, que combina muito bom com a teoria que vocês aprenderam aqui. Isso eu aprendi na Coca-Cola, estava na Arista, e eu vou fazer 19 anos na Lindt agora em junho, muito tempo, como falei, em vários países. Tenho também um trabalho fora do trabalho, algumas paixões, uma paixão fora do trabalho, apesar que trabalhamos muito, eu gosto muito de arte e arquitetura, por isso esse campus aqui é impressionante, não é só grande, mas também impressionante, lembra os Estados Unidos, gosto muito de desenho e um pouquinho de esporte também faço. E eu adoro Lindt, honestamente, eu nasci, sou suíço, não? Nasci a 10 quilômetros da fábrica, nasci com produtos da Lindt. Meus produtos preferidos atualmente é a Gold Bunny, que adoro, e um produto que produzimos aqui são nossos panetones. Felizmente só disponíveis em dezembro, porque senão teria 50 quilos mais, porque eu poderia comer facilmente um panetone um dia. E o Denis, que fala um pouco. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, como o Walter falou, é bacana quando você consegue, no decorrer da sua carreira, descobrir o seu propósito e ver que você está alinhado com esse propósito. E trabalhando em RH, eu descobri que o meu grande propósito é desenvolver pessoas, né? E desenvolver pessoas dentro do RH é muito bacana porque eu consigo ver a realização, consigo ver as pessoas crescerem, vejo pessoas sendo desafiadas no dia a dia, entregando coisas que elas não imaginavam. Então, isso no RH é muito bacana. E também eu coloco que é desenvolver negócios, né? Então, o RH, muitas vezes as pessoas falam que é abraçar árvore aqui, né? Que é uma área mais soft, mas é muito bacana quando você está dentro do negócio, você consegue entender a sua contribuição, enquanto o RH ele é um parceiro do negócio. Então, o negócio hoje ele é movido através de pessoas, né? E hoje quem faz essa estratégia junto com a liderança é o RH que cria todas as ferramentas. Então, eu fico muito feliz com esse meu propósito de não só desenvolver pessoas, mas ver os negócios crescerem e pensando no futuro melhor. Eu acho que quando a gente tem essa consciência de não pensar só no agora, é gratificante quando você consegue conectar isso. Eu tenho essa carinha nova, mas eu já tenho meus cabelos brancos aí, então eu tenho mais de 30 anos de experiência em RH, trabalhei em empresas nacionais, que eu tenho muito orgulho, né? Como o Walter falou, como primeira experiência,
Eu trabalhei na Balduco, eu fiquei lá por 7 anos e foi incrível. Foi uma baita escola para mim, e depois eu fui desenvolvendo a minha carreira em outras grandes empresas também, e eu me juntei à Lindt há 4 anos atrás, e de lá para cá eu acho que muita coisa a gente cresceu e evoluiu, e eu fico muito contente. Eu tenho uma imagem comigo que é um retrovisor. Então, assim, eu gosto de estar na direção da minha carreira, no comando da minha carreira, de ter esse protagonismo da minha carreira, mas eu também gosto de olhar aqui no retrovisor e ver tudo aquilo que eu construí, né? Então, o legado que a gente deixa. Então, isso é muito bacana. Como outras paixões, eu adoro viajar, né? Então, eu me programo para tirar férias 3 vezes ao ano, né? Seguindo a legislação de 15, 10 e 5. Então, eu estava agora na Bahia, falei que eu preciso do mar quente da Bahia para relaxar. Adoro fotografia e adoro inovação. Então, toda essa parte criativa, de pensar diferente, fazer diferente, eu adoro. E aí, por isso que as minhas escolhas hoje de produtos da Lindt, o que eu mais gosto é o Lindor de pistache. Então, se vocês não experimentaram ainda, vai na loja. É um caminho sem volta, é uma bolinha verde, deliciosa. E o outro também, como o Walter falou, o Walter falou do panetone, mas eu fui mais específico do panetone que eu gosto, que é o Panetone Bites. Essa foi uma inovação que a Lindt fez no ano passado, que é o pedacinho de panetone coberto com chocolate. Então, se o negócio é bom, fica melhor ainda. Então, esses são os meus 2 produtos preferidos, e no QR Code que vocês estão vendo aí está o meu perfil, então, caso vocês queiram saber mais, pode também ir lá me procurar no meu perfil. Mas conta um pouquinho da Lindt aí, Walter. Sim. Gosto muito, por certo, da tua imagem do retrovisor, porque muitas vezes na vida, que é necessário também, olhamos na frente, não? No negócio demais, trabalhamos hoje, mas precisamos olhar na frente, precisamos de uma visão que temos, não temos visão para a Latinoamérica, um mercado muito importante para a Lindt. Mas também na vida é importante que, de vez em quando, se sentar e pensar, olhar no retrovisor, e espero estar orgulhoso de que conseguimos, das pessoas que encontramos e talvez que deixamos impacto na vida deles. Quero falar rápido da Lindt. Hoje falamos um pouco da Lindt, mas também falamos mais concreto da Lindt e nosso compromisso ESG. Uma empresa bastante velha, não? Vai fazer 180 anos da Zurich, não é só também da Zurich, como falei antes. Muita tradição, mas uma empresa também muito inovadora. Eu acho uma combinação importante. Empresa velha não precisa falar que essa empresa esteja velha, que ao contrário, acho que somos reconhecidos por a empresa mais inovadora no mercado de chocolate. Temos um negócio direto ao consumidor, então fazemos D2C, como se fala em inglês, no Direct to Consumer, e fazemos B2C, vendemos também para varejista. 500 lojas no mundo, um pouco mais, 75 lojas no Brasil, estamos quase em todas as cidades, mas ainda falta, não? Porque vamos abrir, por exemplo, Campo Grande esse ano, acabamos de entrar em Cuiabá, tá? Sim, Cuiabá, e ainda tem desafios, porque queremos estar muito mais perto cada dia do nosso consumidor, que é importante, porque o chocolate é uma categoria de impulso. Então, cercania ao consumidor é importante. Temos 12 fábricas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. Do grupo Lindt também temos outras marcas, por exemplo, Ghirardelli, é uma marca do grupo Lindt, que está em São Francisco. É uma empresa grande, só fazendo chocolate. Então, nossa dedicação 100% é fazer chocolate. Faturamento, ano passado, 5,2 bilhões de francos suíços. Se quem não compra franco suíço cada dia, são mais ou menos 6 bilhões de dólares. Faturamento, estamos na Bolsa de Zurich. A segunda ação mais cara do mundo, depois do Berkshire Hathaway, que talvez você conhece. Nossa ação custa mais ou menos 120 mil dólares. Bom investimento, por certo, posso recomendar. Nossa filosofia cooperativa, em princípio, nosso secreto, que eu vou contar aqui,
Somos, acho que é o único grande do mundo que compra diretamente a matéria-prima, os grãos de cacau. Nós compramos, temos um projeto de agricultor que está em vários países da África, onde temos um desafio grande atualmente, porque temos uma sequía, o efeito do ninho, que causa que a cepagem está muito ruim do cacau e o preço disparou. Vai ter aumentos do cacau, atualmente tem aumentos de 3 vezes o custo de ar ao ano. Então, mala notícia, vocês vão pagar talvez um pouco mais para chocolate, então melhor que vocês peguem o chocolate no final da apresentação, que é porque esse está de graça. A gente compra, e eu acho importante, porque como um cozinheiro que cozinha com matéria-prima, com tudo fresco do mercado, é outra coisa que já cozinhar com produto pré-fabricado. Então, nós podemos influir nas receitas, mas também podemos influir nas vidas dos agricultores, porque, por comprar direito, temos um programa que ajuda como suporte social, porque a produção de cacau, especialmente na África, você pode imaginar, são fazendas pequenas, entornos complicados, muito humildes, muito simples, e muito importante controlar também nesse entorno e também deixar um pouco um legado, contribuir para a educação, para o fornecimento de água e outras coisas, escola. A gente está fazendo isso. Então, temos um alto padrão de qualidade, então espero que todos vocês já consumiram nosso produto aqui no FES, pode ir depois, não? E temos altos padrões de sustentabilidade, que vai ser o tema principal da nossa palestra de hoje. Nosso propósito, falei do meu propósito, o Denis falou do propósito do Denis. Nosso propósito ali é encantamos o mundo com chocolate. Parece muito simples, não? Mas eu acho que tem paixão dentro, o encantar. Tem excelência dentro, porque só se pode encantar com produto excelente. Tem um compromisso dentro, porque nós só encantamos com chocolate na boca. Essa palavra ou essa frase que está muito mais abrangente, porque também queremos encantar os nossos fornecedores, os agricultores, como falei, nossos consumidores. Queremos encantar o meio ambiente, onde a gente atua, porque temos cada vez mais responsabilidade para o meio ambiente, e queremos encantar a área do Denis, nossos funcionários, cada dia quando trabalham na Lindt. Então, se vocês se juntem um dia para nosso time, nosso desafio vai ser encantar vocês. Estou bem seguro que conseguiremos. Bom, Denis, fala um pouco sobre nossos valores. Oi, voltou. Bom, além disso, como o Walter falou, encantar o mundo com chocolate é um propósito muito bacana. E eu lembro que quando eu entrei na Lindt para trabalhar, e eu fui até as lojas conversar com os nossos colaboradores, é incrível você conversar com cada colaborador e ver a paixão que eles têm de trabalhar na Lindt. E aí eu fui entender o que move essa paixão, né? Então, a gente hoje tem 5 valores que a gente trabalha isso de uma forma global, não é uma coisa específica da Lindt Brasil, mas em todas as Lindts. Então, a gente está falando que os nossos valores é o que norteia o nosso dia a dia, o que norteia a nossa decisão. Então, hoje a gente fala de excelência. Então, excelência está muito ligado com a paixão, com a qualidade. Então, hoje, eu não vou medir esforços para entregar um produto com muita qualidade para vocês, né? Então, se eu tiver que mudar o meu produto ou a matéria-prima, eu não vou buscar uma matéria-prima mais barata para manter o preço. Então, vocês vão ter sempre a certeza de encontrar na loja o melhor produto com a melhor matéria-prima e vai ter a melhor experiência. Então, isso é excelência. Inovação. Hoje, quando a gente olha o nosso portfólio, a gente tem aí inúmeros produtos, e aí a gente vem aqui no Brasil e traz o panetone, e cada ano que a gente vem tem uma novidade no nosso panetone, né? Então, ano passado a gente veio com bites, a gente veio com panetone com frutas que a gente não tinha,
Então, mas inovação não é só produto, inovação é no dia a dia. Então, é nos nossos processos, é na forma de contratar pessoas, é na forma de melhorar os nossos processos, porque a gente está cada dia mais crescendo aqui no Brasil. Então, isso demanda da gente a inovação. Empreendedorismo é legal quando a gente trabalha com loja, porque a gente fala literalmente que é ser o dono da lojinha, né? Então, é assumir responsabilidades, é correr risco, é se comprometer com o resultado do negócio, da empresa. Responsabilidade, então, hoje, a responsabilidade para nós está muito ligado ao cuidado com as pessoas, né? A gente falar de diversidade, da gente falar de respeito, de como a gente trata as pessoas. Então, hoje, uma coisa muito forte, vamos supor, quando a gente fala de responsabilidade, a gente consegue ver o caso lá de Porto Alegre. A gente tem 3 lojas lá em Porto Alegre. Então, a preocupação que a gente tem para saber se o nosso colaborador está bem, se a família está bem. Então, hoje, as nossas 3 lojas estão fechadas e a gente tem colaboradores que estão ajudando na recuperação da cidade. Então, esse é um valor de responsabilidade que a gente vive no nosso dia a dia. E colaboração, então, a gente está falando de uma empresa gigante, a Lindt, onde a gente consegue ter muitas trocas, porque o nosso negócio ele tem momentos diferentes, então tem alguns mercados que estão muito mais avançados do que o nosso, então a gente consegue trocar essas boas práticas, mas também dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, é o RH ajudando a área de varejo, é varejo ajudando ao serviço, marketing, enfim. Então, essa colaboração entre os times para que, de fato, a gente consiga ter esse dia a dia, né, contagiante dentro da Lindt. Mas eu acho legal agora você falar um pouquinho do Brasil. Não, me interessa que valor você mais gosta, Denis. O meu é inovação. Eu já coloquei na minha apresentação, isso é fácil. Não prestei atenção. O meu é empreendedorismo. Acho que também uma coisa que deveria interessar muito a idade de vocês, não? Porque vocês são uma geração de empreendedores, eu acho. Então, vamos falar um pouco do Brasil. Tá contigo. Lindo Brasil, time grande, mas eu quero falar antes do mercado de chocolate do Brasil. É um mercado muito importante, o 5º, 6º do mundo, depende como se mide em vendas. Consumo ainda baixo, não? Que eu sou suíço, estou consumindo 3, 4 vezes mais que o brasileiro. E outro desafio do brasileiro é que, em valor, é 6º mercado em volume 5º. Quer falar, ainda se consome muito chocolate barato, falo agora. Mainstream, como se disse na nossa linguagem. Então, o Brasil ainda é um mercado com pouca premiumização. Mas é uma grande oportunidade para a gente. Porque no Brasil, o premium, chocolate premium, que aqui coloquei também Ferrero, e a gente, está assumindo 15% do mercado. É muito pouco. Acho que é um dos valores menores. E comparado com outras categorias, está muito baixo. Café tem 24%. Então, não tem nenhuma razão porque a gente não deveria chegar a 24%. Isso é bom para a gente, não? Porque, em princípio, tem 9% de market share que, nos próximos anos, estão disponíveis para a gente pegar. Então, já podemos crescer bastante. Cerveja, 32%, não? Vocês são muito mais jovens, não? Mas eu, quando cheguei a primeira vez no Brasil, com 20 anos, tinha 2 cervejas. Agora acho que tem milhões quase, não? Eu acho que a gente pode conseguir na categoria o nível também das cervejas, mas eu só quero mostrar aqui o grande potencial do chocolate no Brasil. E tem outro argumento, não, que sempre uso antes que falo de tudo isso, que e a gente, em princípio, estamos indo mal e mal com o Ferrero, porque Ferrero quer também premiumizar a categoria, mas infelizmente só tem 2 países no mundo onde Lindor, nosso produto estrela que vocês vão experimentar no final, tem menos market share que Ferrero Rocher. E são os 2 países que reportam a mim, é Brasil e Chile. E o gap ainda está grande, mas todos os outros, inclusive Itália, estamos mais grandes que Ferrero Rocher. Demonstra o grande potencial que temos aqui. Então,
quem se junte ao nosso time vai experimentar um crescimento exponencial, isso está garantizado. Hoje já somos quase 600 funcionários, 67% mulheres. Acho que nós não temos um problema de gender em geral, não temos. Temos, já falei das lojas, estamos quase em todos os estados, mas também estamos na autosserviço, são 13 mil pontos de venda, Ferreiro tem 60 mil, então temos ainda para correr, para estar mais perto do consumidor. Estamos 60 anos no país, mas a nossa empresa é uma startup. Aqui, falei 10 anos de empresa própria, atualmente são 9 anos e 11 meses. Mês seguinte, vamos nos converter em um teenager. Ainda não somos teenager. Quase startup. Mas eu acho que já deixamos bastante impacto nesse mercado. Em junho de 2014, a gente abriu a primeira loja muito perto daqui, no shopping Higienópolis. Temos uma rede de 25 distribuidores, servimos 60 clientes diretos, é uma operação muito complexa na logística. O Brasil é complexo. Produzimos no Brasil ovos, produzimos panetone, mas com chocolate que chega à massa da Suíça. E como eu falei, a gente produz massa de chocolate do grão de cacau, um grande diferencial dos nossos concorrentes que compram massa a um Baricarabô ou Cargill, um fornecedor. Nós somos cozinheiros da nossa própria massa de chocolate e aqui fazemos ovos e panetone. O resto todo importado. Estamos em todos os canais, autosserviço, lojas próprias, mas também temos um negócio cada vez mais importante de e-commerce e o B2B, venda para empresas, está crescendo muito. Nossa estratégia tem, em princípio, 4 pilares, não está para ver muito bem aqui. O pilar mais importante está abaixo, as pessoas. Acho que, de verdade, realmente, cada empresa, principalmente, são pessoas. As pessoas fazem uma diferença. Sem pessoas, não conseguimos nada. E todos esses valores que Denis falou estão incorporados de pessoas. E queremos ser a primeira escolha para trabalhar. Então, para nós é um sucesso, depois dessa hora que falamos aqui, que vocês considerem lindo para um trabalho futuro. E quando vocês estejam, um dia, talvez os poucos que talvez podem entrar, porque tampouco podemos assumir todos, que sempre, cada dia, pode falar que foi uma boa escolha. Temos 3 pilares adicionais. Claro, uma relacionado ao nosso consumidor, nosso cliente, quem finalmente consome chocolate. Aqui, já falei antes, queremos liderar a premiumização da categoria e ser reconhecido por isso. Começamos ano passado com televisão, então comunicação em massa, incrementamos muito nosso orçamento, não só nos canais de televisão, mas também digital. Acho que vocês nos podem seguir no Insta e em muitos outros canais. E outro pilar importante, depois, quando o consumidor está considerando o Lindt para comprar, conhece o Lindt considerando, e infelizmente ainda tem 50% dos brasileiros que não conhecem a Lindt, que é um desafio, porque, por exemplo, uma loja passa um cliente em frente e 50% não conhece, bem seguro não vai entrar. Então, por isso temos que fazer televisão, não só por isso, mas para incrementar conhecimento e relevância da marca. Quando você chegar depois a um ponto de venda, pode ser autosserviço, nossa loja, que se converte. Converter quer falar, você compra. É um pouco funil de marketing, de conhecimento, até final, conversão. E aqui queremos ser a primeira escolha, porque sempre quando vocês vão a uma loja, vocês têm 3, 4 escolhas presentes na cabeça. Não muito mais. A gente está bastante condicionado. Então, se vocês compram sopa ou farina, ou o que seja, vocês têm um carro. Vocês têm 3 marcas presentes na cabeça, e entre esses 3 vocês vão escolher. Todo o resto, em princípio, vocês não estão vendo. E o quarto pilar importante, e ademais para uma startup como somos, foco e eficiência. Sempre falta mãos na nossa empresa. E também estamos vivendo agora uma época, um tempo de grandes mudanças tecnológicas, digitalização, inteligência artificial, e mesmo que a gente produz chocolate, em princípio produto muito velho, a gente não se pode fechar desses temas, e então precisamos investir muito em planejamento, cada vez mais ser assertivo. Você pode imaginar, importando 100% do chocolate é um desafio, porque nosso chocolate tem máximo 12 meses
de vida útil, então até chegar aqui tem 10, então é um desafio planejar bem. E ter, em princípio, um pensamento de end-to-end, como se chama, do começo até o final. Isso é muito importante, que cada um que trabalha na Lindt pense todo o processo que ele está influindo, então toma responsabilidade também para a execução. Bom, que é diferente aqui no Brasil, eu acho que temos um modelo especial aqui no Brasil, normalmente Lindt, temos lojas no mundo, mas Lindt Brasil está atuando em 2 canais, igual de importantes, isso não é normal, normalmente somos muito mais importantes no autosserviço. Aqui temos modelo de retail, como a gente fala, de lojas próprias, onde você tem uma máxima experiência, um sortido muito amplo, sem produtos. E no autosserviço está muito mais complicado, porque lá o espaço está limitado, você talvez não pode criar essa experiência se você já comprar no supermercado. Muitas vezes a experiência não é boa, comprar chocolate. Todos, eu acho que gostamos de consumir chocolate, mas comprar lá na prateleira de metal desordenada normalmente não é bom. Mas é um canal muito importante e nosso desafio lá, como eu falei, é liderar a premiumização. Estamos nesses 2 mercados, crescendo muito rápido nos 2 lugares, porque, como eu falei, queremos chegar cada vez mais perto do consumidor. Acima, a última loja que abrimos no outlet, Premium Outlet Imigrantes, loja grande, recomendo ir, outlet, muito interessante. E abaixo, umas execuções de Páscoa que fizemos no autosserviço dos ovos em vários supermercados. E o que me dá muito orgulho, falamos agora muito sobre nós, não se deveria falar sobre nós, mas o consumidor reconhece nosso trabalho. Isso é um estudo que é muito reconhecido, que está feito cada ano, e eu acho o estudo mais honesto, Net Promoter Score. Quem sabe o que é isso, Net Promoter Score? Vocês já escutaram falar? NPS? Em princípio, é uma pesquisa muito simples. Você pergunta, que marca você recomenda a um amigo? É muito simples uma pergunta. E ganhamos por 2ª vez, e eu ouvi falar que vamos ganhar também esse ano. É um grande orgulho, porque aqui é Brasil, não? Esse estudo é do Brasil. Aqui tem marcas como a Apple, que é onde trabalhei, marcas enormes que estão atrás da gente. Então, um grande orgulho que a gente não só fala, a gente também entrega. Ô, Denis, agora o tema principal da palestra, ESG. Bom, aí vou me levantar, gente, um pouquinho, que aí eu consigo ver todo mundo. Já ouviram falar de ESG? Isso está mais para sim ou não? Ok, bastante gente já ouviu. Bom, a ideia aqui, né, quando a gente fala do ESG, a gente tem essa sigla que é o Environmental, Social e Governance. Então, a gente está falando da parte ambiental, social e de governança que a empresa tem. Mas por que vocês acham que é importante a gente ter essa cultura ou essa filosofia de ESG? Né? Hoje, quando a gente percebe que o mercado está crescendo, que a gente tem muito mais concorrentes do que a gente tinha no passado. Para vocês terem uma ideia, né, eu falei que eu sou jovem, né, tenho 30 anos de experiência aí no mercado. Quando eu era pequeno e assistia a televisão, eu ligava a televisão, eu deveria ter uns 7 canais disponíveis. Uns 7 canais disponíveis. Hoje, quando vocês ligam a televisão, vocês têm um mundo e ainda vocês têm a internet. Né? Então, é muita coisa. Então, quando a gente fala de ter essas práticas de ESG, hoje, de fato, elas ajudam as empresas a criarem filosofias e jeito de fazer negócio, e, através dessas práticas, a gente consegue ser mais atrativo e melhorar a reputação das empresas. Tá? Dessa forma, né, a gente consegue ver que o ESG ele é importante porque a gente cria vantagem competitiva. Então, a gente começa a ter empresas se destacando no mercado, né, por essas práticas, e também por inovações. A gente acaba reduzindo o risco, porque as empresas começam a ter mais controles. E, a partir do momento que começa a ter mais controles, a gente começa a divulgar esses controles. Né? Então, é difícil a gente, hoje, ter grandes surpresas. Aconteceu ano passado, enfim,
mas a maioria hoje já é muito mais transparente, a gente acaba tendo muito mais acesso às informações. Eficiência operacional, a gente melhora o nosso jeito de trabalhar, a nossa produção, a gente consegue ter mais tecnologia, a gente consegue ser mais rápido, a gente consegue exponenciar, né, o nosso alcance, e a gente começa também a atingir novos mercados, a gente começa a ter outras oportunidades que até então, antes, a gente não tinha. Então, quando a gente fala por que é vantajoso, por que as empresas hoje começam a adotar essa metodologia, é justamente por conta disso, né? E hoje, quando a gente vai para o mercado de trabalho, vocês que hoje estão aqui estudando, é importante, quando vocês entrem em qualquer área, né? Não estou falando de RH, de supply, de finanças, vocês vão encontrar ESG em todos os lugares, em todos os processos, de alguma forma, vocês vão esbarrar com essa palavrinha ou com algum tipo de controle, com alguma tecnologia, enfim, que vai ajudar nesse sentido. E aí, quando a gente fala, né, como que a Lindt se posiciona na questão do ESG, o Walter já falou um pouquinho, a gente tem um programa, né, esse programa é um programa global, que ajuda, então, produtores. Então, esse programa começou lá em 2008, né, então, a gente, de fato, tem essa preocupação pela amêndoa, né, do cacau. Quem aqui já viu o cacau? Bastante gente. O cacau é essa plantinha, esse fruto amarelo. E aí, quando você abre o cacau, tem muita sementinha ali dentro. Mas, se vocês perceberem, a semente é branca. Né? Então, essa é uma pergunta que todo mundo acaba fazendo. Gente, mas a semente é branca, o chocolate é preto? E aí? Né? Então, dentro do processo, né, que a gente tem aí do cacau, de extração do cacau, tem a parte de fermentação. E aí, por isso que o grão ele vai escurecer, a amêndoa, e a gente consegue ter a cor mais escura do cacau. Né? E aí, eu não sei se é boa notícia ou notícia triste, né? Mas o chocolate branco não é feito do cacau. Então, dentro do processo, quando a gente está manipulando o cacau, fica uma gordura, né, do cacau. E é com essa gordura aí que a gente faz o chocolate branco. Tá? Então, essa frutinha, como o Walter falou, o nosso programa atende, se eu não me engano, são 7 países, né, que é atendido. Então, a gente tem aí Peru, Madagascar, Equador, República Dominicana, Gana. Então, assim, a gente tem um time da Lindt que olha e ajuda esses produtores. Então, a gente tem hoje, em 2023, 68,2% da nossa matéria-prima de chocolate vem desse programa que a gente hoje assiste. A gente tem uma meta que, em 2025, vai ser 100%. Então, toda a matéria-prima vai vir desse programa. Por que a gente fala que é toda a matéria-prima? Porque eu consigo, quando eu faço a extração do cacau, eu vou extrair não só o cacau, mas eu consigo extrair a manteiga de cacau. O que mais que a gente extrai? Manteiga e polvo, finalmente, que as duas coisas, né? Mas tem faz um licor. Sim. Você produz o licor de cacau e manteiga de cacau. Sim. E o licor é a base da massa. Sim. É muito complexo. É outra palestra. Então, a ideia aqui é a gente, em 2025, ter 100% dessa matéria-prima, de tudo que a gente consegue extrair do cacau, ser a nossa fonte de matéria-prima. Hoje, quando a gente olha os nossos números, a gente está falando de 131 mil produtores que participam desse programa. Então, a gente tem aí uma gama grande de pessoas participando, e aí o investimento que a gente tem aí de 29,8 milhões de francos suíços. Né? Desses 29, 26 são pagos direto ao produtor. Então, é um investimento muito alto que a empresa acaba fazendo para, de fato, ter esse controle e ter a filosofia que a gente fala do controle do grão até a barra. Pensando no programa, qual que é o reflexo que esse programa traz, né, para essas comunidades? Então, a gente está falando que a gente dá empoderamento à educação. Então, a gente tem hoje
pactos assinados de trabalho infantil. Então, dentro desse programa, a família trabalha, mas o filho tem que ir para a escola, tem que trabalhar na educação dos filhos desses produtores. Acesso à limpeza e à segurança. Então, às vezes, como o Walter até comentou na fala dele, a gente está em regiões tão restritas que, às vezes, não tem nem água. Então, é de ajudar a fazer poços para que a pessoa consiga ter acesso à água e ter a condições básicas de higiene, sabe? Então, às vezes, a gente está na nossa bolha e a gente não consegue ver algumas limitações, algumas restrições que essas pessoas acabam tendo. Então, quando a gente entra com um programa desse, o tipo de suporte que a gente acaba dando, não só para os produtores, mas para a família, é extremamente importante, né? E, fora isso, né, a gente tem ali o apoio aos agricultores e à sua família. O que é esse apoio? Então, imagina que hoje eu entro numa comunidade, que seja lá em Gana, ou no Peru, no Equador. As pessoas não têm tanta informação, as pessoas não sabem negociar, ou as pessoas não têm acesso à tecnologia para fazer um plantio diferente. Então, o programa ele entra lá justamente com esses produtores para que eles consigam, de fato, ter acesso à tecnologia, como produzir, como ter produtos com melhor qualidade. Então, aqui a gente tem alguns compromissos quando a gente pensa em futuro, né? Então, é engraçado também, gente, pensar que é o seguinte, quando a gente está nessa trajetória do ESG, não é uma coisa simples que fala, olha, eu vou mudar tal processo e aí eu resolvo e amanhã eu já mudei. Então, a cadeia ela é muito grande, ela envolve muitas pessoas. Então, enquanto empresa, enquanto parte corporativa, a gente precisa entender o tamanho do passo que a gente vai dar e planejar esse passo. Então, aqui a gente tem metas, pensando em 2025, o que a gente quer fazer? Então, a gente quer reduzir resíduo de chocolate. Então, dentro da nossa produção de chocolate, a gente está falando que 50% dos resíduos, né, a gente vai diminuir, pensando em 2025. Né? Fornecimento sustentável. Aqui a gente está falando de matéria-prima. Então, aqui a gente tem um grande desafio. Não sei se vocês já pararam para perceber ou comecem a olhar agora. Quando a gente fala de um mercado premium, as pessoas compram muito a questão de embalagem, né? A gente é visual. Então, hoje, dentro desse mercado, a gente está falando que a gente quer reduzir 80% do volume. Não é que as nossas embalagens vão ser piores, não é isso. Mas a gente tem tecnologia, a gente tem formas de pensar e a gente vai ter que reduzir o consumo de embalagens. E também a gente está falando aqui de biodiversidade e ecossistema. Então, a gente está falando com relação a desmatamento e preservação. Então, a gente está falando que, hoje, dentro da nossa cadeia, ela não existe desmatamento do cacau, e dentro da cadeia dos nossos fornecedores, a gente também vai exigir isso, né, para que a gente tenha essa relação sustentável, não só da Lindt, mas em toda a cadeia. Então, é uma forma que a gente, enquanto empresa, tem de influenciar e melhorar todo o ecossistema. Ótimo, a gente já falou da parte ambiental, agora a gente vem para a parte social, né? Então, essa parte é uma parte bacana, que a gente fala de encantar os nossos colaboradores. Então, aqui, quando a gente fala Lindt Brasil, né, a gente tem aí a nossa preocupação com a educação, e aí a gente tem todo um programa de desenvolvimento das nossas lideranças, e quando eu falo de liderança, estou falando de liderança de loja e liderança de escritório. Então, a gente entende que, hoje, a liderança ela tem um papel muito forte na cultura da empresa. Então, eu preciso, de fato, trabalhar essa parte de educação, de gestão, de técnica, porque isso vai chegar no colaborador, né? E a gente consegue ter melhores performances, a gente consegue ter um ambiente bacana, onde eu consigo chegar lá na loja e consigo ver as pessoas apaixonadas e querendo, de fato, trabalhar na Lindt. A gente tem projetos na Lindt que é muito, muito, muito bacana. Então, se eu parar para pensar, pessoal, eu entrei na Lindt 4 anos atrás. Eu conversei com o Walter
eu acho que era janeiro, fevereiro de 2020. Aí ele fez a proposta, Denis, você quer vir trabalhar comigo? Difícil falar não, né, gente? Né? Falei sim. Só que eu falei sim para ele em março. Lá para o dia 5 de março, 10 de março, vamos imaginar. No dia 13 de março, não, 17 de março, o que aconteceu? Pandemia. Lockdown. Eu falei, Walter, e aí? Né? E aí que você vem? Ok. Fui, então, desde então, que eu cheguei na Lindt, então, eu fui responsável para implantar a parte de recursos humanos. Depois disso, a gente teve esse processo que a gente era uma joint venture e a gente virou só Lindt, então foi um projeto grande. Essa parte de autosserviço, que é hoje a gente ir para o mercado, foi um projeto novo. Trabalhei nesse projeto. Agora a gente está pensando numa nova subsidiária. A gente está nesse projeto, então a Lindt, de uma maneira geral, ela cria essa oportunidade, independente do nível. Não é porque, Denis, você entrou como gerente, foi promovido para diretor, não. Então, hoje eu vejo estagiário trabalhando em projetos. A gente teve, na pandemia, que foi muito legal, a gente colocou o nome do projeto, Save the Gold Bunny. Né, o produto preferido do Walter, o coelhinho. Então, a gente fez o e-commerce, né? E esse era o nome do projeto, e a gente envolveu várias áreas. Então, independente do nível, as pessoas estavam super engajadas em participar desse projeto. Então, imagina a gente participar de algo que era totalmente novo para a gente estava, assim, cada um tinha experiências diferentes, colocar numa sala, e foi um sucesso, né? A gente conseguiu garantir a Páscoa de muita gente, né? Então, hoje, quando a gente fala de educação, tem uma metodologia que a gente fala que é 70, 20, 10. Né? 10% são treinamentos técnicos, 20% a gente tem através de coaching, e 70% na prática, no on-the-job. Então, hoje, pelo nosso tamanho, pela nossa estrutura e pelo nosso jeito de trabalhar, a gente consegue proporcionar isso para os nossos colaboradores. Né? Quando a gente fala de saúde, a gente tem hoje 600, quase 600 pessoas trabalhando com a gente, né? Porque, como o Walter falou, 75 lojas próprias. Dessas 75 lojas próprias, a gente tem não só os colaboradores, mas a gente tem as famílias desses colaboradores. Então, a gente está falando que eu tenho mais de 1000 vidas que são cobertas no plano de saúde. Né? Então, a preocupação que a gente tem, ela expande o universo só pessoal, né? Só dessa relação de empregado-empregador. Então, a gente expande isso para a sua família. Então, a gente tem aí mais de 1000 vidas fazendo parte do nosso plano. A gente tem programas especiais de doenças crônicas para os nossos colaboradores. A gente tem programa de saúde psicológica e física, e a gente faz parte da Empresa Cidadã. Vocês sabem o que é a Empresa Cidadã? Empresa Cidadã é um pacto que a gente acaba assinando, onde a gente acaba fazendo a extensão da assistência, da licença maternidade, onde a mulher, ao invés de ficar 120 dias, passa a ficar 180 dias com o seu filho, e os pais, ao invés de ficar 5 dias, né, corridos com seu filho, ficam 20 dias, e a gente acabou estendendo para 30 dias, porque a gente entende que esse primeiro contato, tanto do pai quanto da mãe, com o filho, é extremamente importante para os dois, né? Tanto para o pai e para a mãe, quanto para a criança. Então, a gente implantou, e também a gente entendeu que, nesse momento, não só de pandemia, mas trabalhar no varejo é gostoso, é uma delícia. É estressante? Um pouco. Então, a gente tem assistência e as pessoas usam esse programa. Então, a gente tem, hoje, pessoas que vão ligar gratuitamente. Eu não preciso saber o que está acontecendo, mas eu consigo saber quais são ali os casos que a gente tem. Diversidade. Então, como o Walter mostrou também na apresentação dele, eu tenho mais de 67% do meu público formado por mulheres. Hoje, a gente tem esse controle para saber a questão de mulheres em posição de liderança, não só no Brasil, mas também da Lindt de uma forma geral. A gente também tem a preocupação, quando a gente faz
as nossas revisões salariais, de entender qual que é o percentual de aumento tanto para homem quanto para as mulheres. Então, é uma preocupação genuína que a gente acaba tendo no nosso dia a dia. A gente não fica só na questão de gênero, de homens e mulheres, então a gente acaba tendo representatividade de ter pessoas brancas, pretas, orientais, gordo, magro, alto, baixo, pessoas com boa formação acadêmica, pessoas com segundo grau completo. Então, assim, isso dentro do nosso negócio faz muito sentido, né? Quando você vai numa loja da Lindt, eu não tenho aquele preconceito de falar assim, não pode gente tatuada. Eu tenho gente tatuada com cabelo azul, com piercing. Então, assim, a gente é uma empresa que, de fato, valoriza a pessoa, né? Então, isso é muito importante. A gente, com isso, garante um ambiente seguro, onde as pessoas têm a oportunidade de se expor, de dar ideias, de participar de projetos, né? E a gente cria, então, essa cultura onde, de fato, a gente valoriza a pessoa, em detrimento da carcaça, vamos dizer assim. Remuneração, né? A gente tem essa preocupação de ter o salário digno, que os nossos colaboradores consigam ter condições de ter uma vida boa, né? Parte de benefícios e também de carreiras e oportunidades. Então, hoje, benefícios, a gente, de fato, entende que, quando a gente fala do varejo, quando a gente fala de lojas próprias, esse é um ponto extremamente importante que as pessoas valorizam e que, de fato, elas precisam. Então, a gente, enquanto empresa, a gente tem essa força, né, de criar condições e levar essas pessoas para onde elas não imaginam, né? Então, foi tão engraçado agora, também, recentemente, o ano passado a gente fez uma promoção com um time de loja e os ganhadores foram lá para a Suíça. Tinha gente que era... assim, a gente demorou para fazer, porque as pessoas estavam tirando passaporte para viajar. A experiência e o sorriso dessas pessoas de conhecerem a fábrica, a felicidade de falar para a família, enfim, de conhecer o processo, gente, é de outro mundo, assim, é uma coisa muito legal. E aí, a gente passou pela parte de encantar os colaboradores e a gente vai para o G, que é a parte de governança. A parte de governança, agora, eu acho que mais do que nunca, né, do que aconteceu no ano passado, as empresas acabam se preocupando muito mais, né, com a forma de fazer negócio e da forma de demonstrar esses resultados. Então, hoje, a gente tem documentos, né, que as empresas assinam de direitos humanos, de tratar todo mundo igual, né, isso é condição básica, né, de trabalho. A gente tem uma comunicação transparente e responsável. Então, hoje, quando a gente fala de uma comunicação transparente e responsável, vocês podem perceber que a nossa comunicação para um mercado, ela vai ser direcionada sempre para as pessoas com mais de 16 anos. Eu nunca vou fazer uma campanha direcionada exclusivamente para criança. Então, esse é um compromisso da Lindt, né, com relação à comunicação. A gente tem ali a legislação de publicidade, então a gente entende que nos mercados a gente tem várias regras que a gente precisa cumprir. Não sei se vocês perceberam agora, mas todas as marcas precisam colocar na sua embalagem a questão de gordura, né, e de sódio. Então, é legislação. Então, a empresa que não coloca essa informação está errado, né? Então, é todo um trabalho que a gente precisa ter de adaptação, né, de produto, de embalagem. Imagine no nosso caso, gente, como a gente precisa trabalhar, porque o nosso produto é importado. E aí, o produto precisa chegar aqui para a gente colocar na embalagem, para a gente colocar a etiqueta para mandar para as lojas ou para mandar para o supermercado. Então, é um processo gigantesco que a gente acaba tendo dentro de supply, marketing, enfim. Então, são várias áreas que se envolvem aí dentro desse projeto. A gente trabalha com informação, políticas contra a corrupção, normas de segurança alimentar, canal de compliance. Então, eu tenho um canal chamado Speak Up, onde as pessoas têm algum problema que seja de loja, no escritório, enfim, ele abre lá o canal de denúncia e eu vou ter que ir lá investigar, entender como que acontece. Então, você tem todo um protocolo para fazer essa investigação e você tem que dar uma resposta para as denúncias. A gente tem toda essa parte de alinhamento internacional para entender
as necessidades do negócio e do mercado local. E também a gente tem um relatório que vocês vão ver bastante, chamado NFR, que é um relatório onde a gente tem que reportar números que não são só os números financeiros de balanço. Então, a gente vai colocar informações ambientais, informações de colaboradores, enfim, é um mapeamento que a gente acaba fazendo gigantesco de negócio. Tá? E aí, aqui eu trouxe só alguns depoimentos de pessoas que trabalham com a gente na Lindt, né? E que é bacana, né? Quando eu olho aqui para a Elo, ela trabalha na parte de embalagens, né? E aí, no depoimento dela, ela fala, né, que trabalhar aqui na área de embalagens é um desafio que exige criatividade e resiliência, né? O grande ponto, né, a grande dificuldade que a gente acaba tendo é encontrar materiais alternativos que atendam os padrões de qualidade e conceito premium, e também a gente precisa se atentar a essa experiência com o consumidor. Então, esse é um grande desafio que a gente acaba tendo dentro da área de embalagem, mas que ela se sente muito orgulhosa de fazer parte disso. Então, tem o depoimento da Elo. Aqui, quando a gente fala do S, né, encantando os nossos colaboradores. Então, tem a Rafa, que está super feliz, que agora, no final do mês, ela está indo para a África do Sul, né? Então, ela começou a carreira dela como assistente de diretoria, ela atendia lá o presidente. Teve oportunidades, ela foi para a área de trade marketing, e agora ela passou nesse processo internacional, ela vai ser gerente de produto lá na África do Sul, né? Então, a jornada dela tem sido incrível, né, e com oportunidades gratificantes. Tem o Douglas, né? O Douglas era um cara que ele começou como um temporário na loja, foi efetivado, né? E desde então, né, ele fala aqui que ele já teve 5 promoções desde 2018. E esse mês, né, o mês passado, ele teve a 5ª promoção dele, que ele passou, ele tinha mudado de área de loja própria para autosserviço, ele entrou no nível 1 e agora ele já foi para o nível 2. Né? Então, a forma com que a gente consegue, né, que a empresa vai crescendo, a gente consegue aí criar várias oportunidades. E quando a gente fala do G, né, eu tenho aqui a Carol, que é a nossa pessoa de compliance, né, e ela fala, né, que quando a gente pratica aqui os treinamentos, a gente protege a reputação e o legado da Lindt. Então, a gente tem muito essa preocupação, né, de garantir essa reputação dessa marca que a gente tanto ama, que é a Lindt. E, finalizando, já indo para a minha parte final, só para vocês terem uma ideia, né, dos nossos programas quando a gente fala de iniciantes. Então, hoje a gente tem um programa de estágio, né? Hoje o nosso programa de estágio ele não é formatado como vocês veem no mercado, que a gente participa de feira, entra uma quantidade de pessoas. Não, hoje a gente recebe o estagiário de acordo com a demanda. Né? Então, eu tenho áreas que hoje, de fato, tem projetos interessantes. Eu preciso de ter o estudante vibrando, né, aqui querendo aprender, para trazer coisas da universidade e pegar coisas aqui da Lindt. Então, esse é o momento da gente ter estagiários. Então, o estagiário entra com a gente, ele não entra com aquela missão de ficar tirando xerox, né, ou de fazer trabalhos simples, mas ele entra junto com a gente para trabalhar em projetos, porque, como vocês viram, a gente tem vários desafios aqui dentro da Lindt. Então, ele entra, a gente vai trabalhar muito na capacitação dele, de 70% do on the job, porque ele já está tendo a capacitação técnica aqui na faculdade. Então, assim, não tem melhor lugar para ter esse conhecimento técnico, e ele vai para a indústria, né, vai, no caso da Lindt, colocar esse conhecimento em prática. Né? E é bacana essa troca que a gente acaba tendo, porque a gente hoje está viciado, né, a olhar de uma forma, e vem uma pessoa totalmente nova e fala assim, mas por que isso? Mas por que aquilo? Então, esse protagonismo é o que a gente busca nos estagiários quando a gente leva eles para a Lindt. Pensando nisso também, esse ano, a gente fechou um programa de estágio internacional.
Então, o governo da Suíça, ele tem lá um programa onde o estudante termina a universidade e eles precisam fazer o estágio. E a gente falou, ok, a gente vai aceitar esse estudante internacional, então a gente abriu 2 vagas. A gente fez o processo seletivo faz umas 4 semanas e foi um processo muito legal, porque teve todo o processo lá na Suíça e depois veio o nosso. E tem um candidato em especial que me chamou muita atenção, que ele, por estar lá na Suíça, se eu não me engano, ele falava o francês, né, que era a língua mãe? Sim. A língua mãe era francês, mas ele estava fazendo a apresentação em inglês. Ele estava tão nervoso, porque, imagina, estava o presidente e o diretor, né, a primeira experiência dele. Ele não conseguia falar assim direito, assim, mas a gente conseguiu ver, né, pela história dele, pelas experiências que ele participou na faculdade, de projeto, enfim, a vontade que ele tinha desse estágio, o quanto que ele queria. Então, ok, respira, vamos de novo. Ele conseguiu se apresentar, ele falou, fez o case, mas ele estava muito nervoso. Em outra condição, talvez a gente falava, não, né, estava muito nervoso, não serve. Mas a gente conseguiu ver nele a vontade. Então, esse cara, ele vai chegar aqui no Brasil com tanta vontade de fazer, de aprender, que esse cara foi aprovado, né? Então, é um caso muito legal que, quando vocês hoje pensam em fazer estágio, fazer entrevista, é natural ficar nervoso, né? Mas demonstre a vontade que vocês têm daquela vaga, que isso também move as pessoas, né? E aqui a gente tem todo o treinamento também completo para as lojas, que acaba sendo o primeiro emprego, enfim. Então, eles acabam tendo técnicas de vendas, enfim, como conhecendo o produto, para que vocês tenham a melhor experiência possível. Bom, gente, da nossa parte é isso, né? Dúvidas? Não sei como que vai ser feito. Opa, tem bastante. Oi. Oi. Maravilhoso. Fantástico. Vocês gostaram? Então, vamos dar uma salva de palmas aí. Obrigado. Muito bom, né, gente? Recebi agora algumas perguntas, estava selecionando, e vou aproveitar uma aqui que fizeram, já estava pensando nisso, aproveitar o nosso diretor de RH aqui, eu falei, essa oportunidade a gente não pode perder. Se bem que eu perdi esse finalzinho aqui, que eu fui pegar as perguntas, daí eu não sei se você estava falando da característica que você busca, você estava falando justamente disso? Não. Ah, então, como é que a gente vai deixar de fazer essa pergunta, né? Então, você, como diretor de RH, falaram bastante, curtimos muito aqui sobre a Lindt, mas para o nosso aluno aqui, né? Então, ele se interessou, porque até eu agora estou querendo, meu chefe não pode ouvir, mas até eu estou querendo trabalhar na Lindt, né? Então, ele quer se candidatar, ou como é que ele vai ficar sabendo desse estágio? E qual a soft skill, né? Qual a habilidade aí que você, então, como manda-chuva lá do DRH, vai falar assim, puxa, eu estou vendo que esse aluno aqui do Mackenzie tem o que eu quero aqui na Lindt? Hoje, a gente tem investido bastante nessa parte de comunicação, então, todas as nossas vagas, ou o que você precisa saber da Lindt, está na nossa página do LinkedIn. Então, aqui estão o QR Code, a gente tem o QR Code da página, e a gente tem o QR Code que a gente fez um banco aqui para o Mackenzie, então, vocês podem se candidatar lá. Mas hoje, quando a gente olha, né, pensando no estágio, acho que tem muito essa questão que eu estava falando, até um pouquinho desse que a gente acabou contratando. Essa vontade, né, de trabalhar, de entender qual que é o seu propósito, querer fazer algo diferente. Então, ter essa visão protagonista, né, de, ok, quero aprender isso, quero saber daquilo, e, ao mesmo tempo, pode ser até antagônico, tá, gente? Mas é preciso ter humildade, né? Então, não adianta você chegar arrogante, eu sei tudo, eu estudo no Mackenzie, eu vi isso, enfim. Mas eu acho que tem essa questão de você
querer ser o protagonista, se posicionar, mostrar ideias, dar sugestões, enfim, mas também, de um outro lado, de estar muito aberto, né, e ser essa esponja para pegar essas experiências que vão ter lá na empresa. Né? Eu acho que é importante quando a gente tem essa audição e começa a fazer esse contraponto, sabe? Também eu não preciso ouvir tudo e aceitar tudo, eu acho que tem que ter esse diálogo. E hoje, mais ainda, as empresas têm essa abertura para a conversa. Né? A gente saiu daquele modelo onde o chefe mandava e a pessoa obedecia, o estagiário mais ainda. Né? Então, hoje, o estagiário ele tem voz, ele consegue se conectar com várias coisas que eu, às vezes, não sei. Né? Então, isso é muito bacana. O que você acha, Walter? 100% de acordo. Que gostei muito que você falou um pouco da dedicação, não? Se você entra. Eu acho, honestamente, um dos meus aprendizados na vida que a sorte te encontra, que poucas vezes você tem sorte. Você tem sorte se você tem uma boa saúde, isso é sorte. Pode fazer muita coisa para que seja assim, mas é sorte. Mas, por exemplo, conseguir um trabalho não é sorte. Muitas vezes falam, teve sorte que entrou na Lind. Não, eu não acho que... Primeiro, você deve estar muito aberto a escutar, falar com muitas pessoas e depois mostrar essa ambição, esse fome. Não? E como o Denis falou, muito boa, essa entrevista para mim também foi muito bacana desse jovem suíço, porque ele estava tão nervoso, quase não falou, mas ele conseguiu nos convencer com essa fome que ele tem para entrar. Estamos convencidos, e finalmente isso também é importante, ter um funcionário que quer ser empreendedor, entre outros, não? Que quer lutar, que quer deixar legado. Todas as empresas querem, eu acho. Eu vou aproveitar aqui, aproveitar o finalzinho da sua palavra, que você disse assim, não tem lugar melhor para você ter o aprendizado técnico do que na universidade e você vir praticar com a gente. Isso, assim, bateu fundo no meu coração, porque eu ouço muito dos alunos falando assim, não preciso mais daqui, eles já estão no quarto, quinto semestre, porque eu já tenho estágio, já estou trabalhando, já estou super bem, entendeu? Eu aprendo muito mais lá do que aqui. Eu até entendo o que eles querem dizer, no sentido de, na prática, eu consigo absorver, mas, eu queria tanto que você repetisse aquela frase. O que significa para você um aluno que vem com essa vontade de aprender, de praticar, mas que tem essa atualização da academia, que tem essa atualização do que ele estuda na faculdade? Assim, só pedindo. Não, eu acho que o grande ponto é que assim, a gente tem que ter essa mistura. Né? Então, hoje na faculdade, a gente aprende vários modelos. Né? E aí, quando a gente vai para a empresa, a gente acaba colocando isso em prática. Uma coisa que eu percebi, e essa é uma experiência legal, que foi o seguinte, teve num outro trabalho que eu estava, eu fiz entrevista com estudantes de escolas brasileiras e estudantes que estavam estudando fora, nos Estados Unidos, e era aquela questão do summer job. Quando eu fazia entrevista com um estudante brasileiro, ele queria trazer para mim na entrevista a experiência dele do passado. O que ele já tinha passado. E quando eu estava com estudantes americanos, ele construía uma solução na minha frente, porque ele tinha a técnica que ele aprendeu na universidade e ele conseguia, com domínio dessa técnica, construir ali na minha frente. Então, hoje, quando a gente vem para o ambiente de trabalho, é importante, vocês estão hoje numa super universidade, que é super reconhecida. Então, dentro dessa grade tem vários modelos. Então, assim, é vocês entenderem esse modelo que vocês entendem aqui na universidade e como que eu consigo levar isso para a empresa. Né? Então, tem muita gente hoje, tem estagiários que vêm com a gente que consegue trazer esse modelo que a gente não tinha pensado, porque a gente estava acostumado a fazer de uma outra forma. Né? E quando você domina esse modelo, você tem argumento. Né? Você, quando vai conversar com o seu chefe ou com uma outra pessoa, você vai trazer dados, você vai fundamentar, e não é só falar assim, eu aprendi na faculdade, porque aí fica muito raso. Faz total sentido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Walter.
perguntaram assim, como a Lindt está se adaptando às mudanças nas preferências dos consumidores em relação às opções mais saudáveis? Mais saudáveis, e aqui eu já imagino a questão de açúcar e de tal. Boa pergunta. Primeiro, eu acho chocolate mais indulgente que saudável. E a pergunta é o que exatamente é saudável. Não sei se vocês já ouviram do Paracelsus, que em princípio depende da doce. Não? Eu acho salada pode ser talvez um problema se você come só salada. Eu acho a gente confia muito na nutrição equilibrada, isso é importante. Mas indulgência eu acho é muito importante na vida, não? Porque tem momentos de estresse, a Denise também falou, e chocolate ajuda muito. Tem um chocolate muito mais saudável, por exemplo, temos um chocolate Akita Excellence, chocolate Dark, né? É um chocolate muito honesto, não? Temos um chocolate 100% cacau, não tem açúcar dentro, acho que é a coisa mais saudável. É bom para a pressão sanguínea, mas a gente não vende isso. Finalmente, também temos produtos que são indulgentes, são o meu produto preferido, igual paninha chocolate com leite. Você pode falar, é saudável ou não, é saudável ou não. Mas também temos novas tendências, quero mais falar disso. Temos produtos sem açúcar, estamos muito fortes também na área agora de chocolate vegana, sem non-dairy, que se fala, não? Sem leite. Para consumidores que não podem ou não querem consumir produto de origem animal. Mas, só para fechar o círculo, eu acho que tem muitas categorias, espero que sempre podem sobreviver, que são indulgentes, como vinho, whisky, uma boa comida, e não sempre deve ser só o foco na saudabilidade. Eu tenho mais uma pergunta aqui, antes de dar o resultado aqui do nosso sorteio, porque além da indulgência que haverá na saída, tem uma indulgência a mais aqui. Eu acho que a minha cadeira não foi sorteada, não entrou no sorteio, né? Não, tá. Vocês têm como objetivo colocar no Brasil a parte de produção também, ou manter só a parte de distribuição? Como vendas? falei, já produzimos mais que 1 milhão de panetones, produzimos os ovos. Eu acho que sim, como vocês sabem, o Brasil é um mercado muito fechado, infelizmente com tributação muito alta. Aqui já entramos nas teorias da economia, não é? E eu pessoalmente sou mais para mercados abertos, mas tem muita tributação até chegar nosso produto no nosso armazém. Infelizmente, quase dobrou o custo. E produzir aqui também nos ajudará um dia para cortar ou para ampliar a vida útil do produto. E como o Denis falou também, a exigência das leis é cada vez mais alto. Infelizmente, que eu acho que a comunidade europeia está fazendo o melhor trabalho, porque em todos os países a lei é a mesma de alimentar. Aqui cada país tem outra lei. Então, Argentina, Chile, eles têm as mesmas iniciativas de alertas da gordura, sódio, mas cada país está fazendo diferente. Isso para nós é um custo incrível. Cada país precisa de outra embalagem e produzir aqui também nos pode ajudar, nos adaptar muito mais fácil às leis locais, porque parece que eles não se vão sincronizar, não é? Mesmo que temos Mercosul, cada país está cozinhando as suas próprias sopas. Tá certo, gente. Então, eu vou aqui anunciar o resultado e a gente vai agradecer a super participação de vocês. É o seguinte, a empresa Júnior, então, fez um sorteio levando em consideração o número, né, e a letra dos assentos. Então, onde vocês estão sentados, a fileira tem uma letra e o assento tem um número. Então, se vocês quiserem identificar aí... Vocês querem anunciar?
Gente, ó, agora é o seguinte, tem que obedecer a regra, tá? É para vocês ficarem aí sentadinhos. E depois, se a cadeira estiver vazia, eu já tenho os outros números. Mas fiquem tranquilos, todo mundo vai sair aqui com chocolate, com indulgência, vai ser maravilhoso, tá? A6. Esse é o primeiro, A6, não tem ninguém, tá? D30. D30. Levanta a mão se tiver, não estou enxergando. Acharam? D30? Gente, também não tem. L7. Ah lá, ó. Ele é o primeiro. É isso? L7 de preto? Não? Não tem. Então a gente está levando para casa. Posso levar, né? Obrigada, Nelson. É isso que você está falando para mim, que eu vou levar para casa? L7. B17. Eu vou levar para casa, gente. B17. Aê, soba. Palmas. Ele sentou na frente e ganhou, viu? Garantiu. Sentou na frente, garantiu dele. S... É S? Isso aqui acho que é S9. Vocês vão querer fotografar? S9. Acharam? Tem S9? Venha. Sim, não. S... Gente, não, que isso? Eu tô... estão acabando os números. T11. T11. T de tatu. Vai sobrar para mim, né? Você vai, Denis? Não tem. Gente, N16. Olha, até eu fiquei feliz agora por ele. Venha, N16. J1. Escreve aqui. Eu vou pedir para você escrever aqui umas 1, 2, 3, 4 combinações aqui de letra. Fala uma combinação aí. Olha, D4, pode ser? Pode. D4. D4. D de dado. Gente, impossível. Tá. D8. Fala outro aí. P15. Não, P de pato. P de pato 15. Tem P? Não? C14. C14. F20. F20. Ali? Tem mais? Tem mais quantas? Acho que já foi, né? Acabou? Acho que acabou. Tem mais? Tem mais? Bom, então mais uma salva de palmas. Gente. Essa foi muito emocionante. Obrigada e lá fora vocês vão receber o mimo de vocês. Você viu que o brasileiro gosta de chocolate? Sim, Adora, sim, né? sim. Tirar foto com os dois últimos ali?